Aqui e ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Aqui e ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena tem prêmio acumulado em 105 milhões de reais. IPVA de veículos com placa final 2 tem de ser pago nesta quarta-feira. Receita Federal abre consulta a lote residual do imposto de renda. Inscrições para o FIES termina hoje. Educadora Alzira Ribeiro Manzi recebe hoje o título de cidadã bebedourense. Infectologista de Bebedouro discorre a respeito do coronavírus. Festa tropical no Recanto São Vicente de Paulo. Câmara de Vereadores quer alugar copiadora e impressoras. Que este seja o ano do diálogo, é o tema do editorial. Os jogos do meio de semana pelos certames das séries A2 e A3. Colombianos e Inter se classificam à terceira fase da Libertadores. Corinthians versus Guarani do Paraguai hoje pela terceira fase dessa competição. Goiás se complica, colombianos e uruguaios se dão bem na Sul-Americana. Grandes no Nordeste, 2 de volta à elite vão estrear na Copa do Brasil. Quarta-feira, 12 de fevereiro, verão brasileiro, lua cheia. Este é o dia de número 43 de 2020, aqui e ali notícias, edição 4773. Uma produção Irra Comunicação, apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Na edição de fevereiro da revista Aqui e Ali, conheça o trabalho da Solfest, empresa que é referência em projetos de energia fotovoltaica e refrigeração. Sob a administração dos sócios Francisco Pessoa, Marlon Fagundes e Rodolfo Marcolino, a Solfest coloca a energia solar ao seu alcance, proporcionando assim uma redução de até 95% no valor da sua conta de energia. A colunista Laís Santin antecipa algumas tendências que prometem bombar assim que as temperaturas diminuírem. As empresárias e amigas Patilê comemoram os 7 anos da boutique Patilê com um checklist impecável e anunciam para abril o lançamento do e-commerce.
Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite nesta quarta-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 53 minutos. Temperatura máxima de 28 graus. Umidade relativa no ar, 95%. Para amanhã, quinta-feira, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura máxima de 27 graus e mínima de 19. Hoje, 12 de fevereiro, é o dia de Santa Eulália de Barcelona. Eulália nasceu na Espanha no século II e foi martirizada com apenas 14 anos de idade durante as perseguições do imperador Maximiano no ano 304. Negou-se a cultuar os deuses do império, por isso a torturaram até que se convertesse. Ela teve o seu corpo queimado com ferros em brasas e depois foi lançada às chamas. O culto a Santa Eulália é muito difundido na Espanha e na França. No início do século V, foi construída em sua honra uma basílica em Mérida. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 12 de fevereiro de 1968, o guitarrista Jimi Hendrix recebeu o diploma colegial honorário da Escola Garfield, de onde fugira quando tinha 14 anos. Em 12 de fevereiro de 1994, a tela O Grito, do pintor Edvard Munch, então avaliada em 57 milhões de dólares, foi roubada do museu em Oslo, na Noruega, por 2 ladrões. A tela foi encontrada em 8 de maio do mesmo ano. No dia 12 de fevereiro de 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a nova lei ambiental, que criminaliza, entre outros, os atos de pichar edificações urbanas, maltratar as plantas de ornamentação e realizar desmatamentos sem autorização prévia. E em 12 de fevereiro do ano 2000, o cartunista Charles M. Schulz, criador do Snoopy e Charlie Brown, morreu aos 77 anos na Califórnia. Aqui e Ali, radiotv.com. As apostas para o concurso 2233 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de hoje. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio acontece também hoje, mas às 8 da noite. O prêmio está acumulado em R$ 105 milhões. Boa sorte! Após o cancelamento de todas as viagens de ônibus entre Ribeirão Preto e São Paulo, devido à chuva e aos alagamentos na capital paulista, o transporte de passageiros volta a operar normalmente. Em nota, a assessoria da aviação Cometa e da Rápido Ribeirão Preto informam que as viagens e a venda de passagens estão normalizadas. Aqui e Ali Notícias, pelo canal online Aqui e Ali radiotv.com.
Folia de preços nesta semana na Tudo Belo. Na linha moda adulto, até 50% de desconto em biquínis, shorts jeans e roupas de festa para mulheres. Também até 50% de desconto em bermudas, camisetas plus size e camisas de manga longa para homens. A folia de preços da Tudo Belo é válida até sábado, dia 15. A loja climatizada conta com um amplo estacionamento. Aproveite! Tudo Belo, Coronel João Manuel, 839 Centro. Telefones 17 3342 7272 e 3342 1522, Bebedouro. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, IPVA de veículos com placa final 2 tende a ser pago nesta quarta-feira. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Fudim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Neste verão, o Bira vai cuidar de seus olhos com muito amor e carinho. Toda a sua coleção de óculos solar com 30% de desconto em 5 pagamentos. As melhores grifes com 30% de desconto. Por que bonzinho assim? Sabe quem é? Só o Bira! Só o Bira! Só o Bira! Ai, metido! As melhores grifes de óculos solar com 30% de desconto. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A informação na sua manhã. Os proprietários de veículos com placa final 2 têm até esta quarta-feira para efetuar o pagamento à vista sem desconto do IPVA 2020. O prazo final para o pagamento da segunda parcela para os contribuintes que optaram por recolher o imposto em 3 vezes também vence hoje. O calendário segue até o dia 24 de fevereiro. A quitação pode ser feita de 2 maneiras: à vista, sem desconto, ou de forma parcelada. Basta o contribuinte se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do Renavan e efetuar o pagamento do IPVA. Os pagamentos podem ser feitos nos terminais de autoatendimento, no guichê de caixa, pela internet, por débito agendado ou outros canais oferecidos pela instituição bancária. O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas. A Receita Federal acaba de abrir a consulta ao lote residual de restituição multi-exercício do Imposto de Renda Pessoa Física referentes aos exercícios de 2008 a 2019. O crédito para os contribuintes será depositado no dia 17. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone 146. A restituição ficará disponível no banco durante 1 ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer o requerimento por meio da internet. Informe-se com detalhes pelos sites revistaquiali.com.br e aquialiradiotv.com. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora.
inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, terminam nesta quarta-feira. Para se candidatar, os estudantes devem acessar a conta única do governo federal por meio do portal. Neste semestre, o programa vai ofertar 70 mil vagas em instituições privadas de ensino superior. O resultado sai no dia 26 de fevereiro. O programa está dividido em duas modalidades. O FIES a juros zero para quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. E o Programa de Financiamento Estudantil, o PFIES, para aqueles com renda familiar per capita de até 5 salários mínimos. Aqui e Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia, e aos sábados, somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquialiradiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui e Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil, qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui e Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, educadora Alzira Ribeiro Manzi recebe hoje o título de cidadã bebedourense. Que você seja capaz de promover mudanças. Renove as esperanças e seu estoque de coragem e de fé. Invista no percurso, reinvente-se. Em cada início de jornada, que tal banhar-se de vida para seguir em frente? Faça de 2020 um ano novinho em folha. Aqui e Ali, o fato que é notícia, lazer e entretenimento. Na edição de fevereiro da revista Aqui e Ali, conheça o trabalho da Solfest, empresa que é referência em projetos de energia fotovoltaica e refrigeração. Sob a administração dos sócios Francisco Pessoa, Marlon Fagundes e Rodolfo Marcolino, a Solfest coloca a energia solar ao seu alcance, proporcionando assim uma redução de até 95% no valor da sua conta de energia. A colunista Laís Santin antecipa algumas tendências que prometem bombar assim que as temperaturas diminuírem. As empresárias e amigas Patilê comemoram os 7 anos da boutique Patilê com um checklist impecável e anunciam para abril o lançamento do e-commerce. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Muito obrigado pela audiência ao programa Aqui e Ali Notícias. André Luiz Canevarolo
Cuca Carvalho, Amira Freitas Base, Adriano Marangoni de Castro e Marco Antônio Candeloro. Natural de Jaci, a educadora Alzira Ribeiro Manzi recebe o título de cidadã bebedourense hoje às 8 horas da noite em sessão solene da Câmara. O projeto que dispõe sobre a homenagem é do vereador Rogério Mazoneto. Professora de matemática com direito a lecionar do ensino fundamental ao médio, custeou seus estudos como costureira. Trabalhou em escolas particulares como a Espaço Livre e no antigo Colégio Soares Oliveira. Paralelamente, atuou com costura e vendedora de perfumes. Desde 1973 é casada com Rubens Manzi, empresário da Casa do Pintor, juntamente com 2 outros sócios. São filhos do casal Rogério Luiz, Ellen, Thaís e Camila. Em 1980, por concurso, se efetivou com trabalho em várias escolas da Redondeza. Na Escola Doutor Paraíso Cavalcante, se aposentou. Nos últimos anos de carreira, entre 1997 e 2003, exerceu a função de vice-diretora. Alzira Ribeiro Manzi uniu-se a outros professores para abrir o Instituto Americano. Depois, com 2 sócios, atuou no Colégio IA como diretora. Hoje, aos 70 anos, continua no cargo e como mantenedora do agora Colégio Objetivo Bebedouro, juntamente com a sócia e amiga Gisele Dias de Moraes. Ela foi voluntária no CLAV, o Grupo Luta e Amor à Vida, por 8 anos, que auxilia portadores de HIV no tempo em que a Santa Casa ainda não oferecia esse tipo de atendimento e o hospital municipal não existia. Atualmente, a Alzira Ribeiro Manzi trabalha como voluntária no CAEC, Centro Assistencial Espírita do Calvário ao Céu, entidade que presta assistência a várias famílias de Bebedouro. Ela também é voluntária no Centro Espírita do Calvário ao Céu, juntamente com o grupo que faz visita a doentes. À venda os ingressos para a segunda festa tropical com renda para o Recanto São Vicente de Paulo de Bebedouro. Interessados, liguem para 17 3342 1423 ou 17 98123 6165. O evento acontece sexta-feira agora, com início às 8h30 da noite no espaço Vila Flamboyant. Cada participante paga R$ 150 com direito a open bar e open food e a música ao vivo de Rafael Valverde. A promoção é do Clube das Acácias da Loja Maçônica Aristides Galo. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Na entrevista do dia, o repórter Toninho Silva entrevista a infectologista de Bebedouro, Vanessa Soares de Oliveira Almeida. Fala da doença que, de algumas semanas para cá, preocupa. Aumentam os casos e, portanto, faz parte das discussões pela população mundial. Toninho. Doutora Vanessa Soares de Oliveira Almeida. Ela é médica infectologista. O nosso assunto relacionado hoje se diz a respeito do coronavírus. Doutora, bom dia. Desde que ano é conhecido este vírus? Bom dia. O coronavírus é conhecido há muitos anos, desde mais ou menos da década de 60, né? Ele é um vírus que tem o formato de uma coroa e por conta disso tem esse nome de coronavírus. E ele infecta preferencialmente animais, podendo ocasionalmente causar doença em seres humanos. Doutora, este é o único ou existe outros vírus desse mesmo tipo? Não é o único. Na verdade, o coronavírus de diferentes subtipos vem causando infecções em humanos há algum tempo. Os últimos surtos mais famosos foi a SARS, uma gripe aviária também que acometeu a China.
meados de 2003. E o MERS coronavírus, que é o coronavírus do Oriente Médio, que provocou um surto também na Arábia Saudita e países do Golfo Pérsico no ano de 2015. Então, são subtipos diferentes de coronavírus que já foram causadores de doença em humanos. Ele vem de alguém, vem de animal? De onde vem esse vírus, doutora? O vírus atual, que é o coronavírus 2019, ele é um vírus mutante, né? Ele parece ter material genético de cobras, serpentes, né? E de morcegos. Então, esse vírus de animais, ele sofreu uma mutação e ele se transformou num novo vírus capaz de infectar humanos. Qual o período de incubação? Isso ainda está em estudos, não é sabido exatamente, mas o período de incubação parece ser entre 2 e 14 dias. Ele tem um período de incubação relativamente curto. E de que forma se dá a transmissão desse vírus, doutora? A transmissão que a gente fala respiratória por gotículas, né? Então, é da mesma forma como se transmite a gripe, a influenza comum. A transmissão se dá a partir do contato próximo, menos de 1 metro de distância com a pessoa doente, tosse, espirro, contato com secreções oculares, nasais, a transmissão a partir das mãos, né, contaminadas, a pessoa que espirra, ela contamina as mãos com secreção, né? Então, o contato se dá de pessoa a pessoa e contato próximo. Quais os grupos de risco? Se existe um grupo de risco? Na verdade, por ser uma doença nova, não existe imunidade contra ela. Então, todo mundo corre o risco de adquirir, né? Eu entendo que talvez o senhor esteja perguntando grupos de risco de maiores complicações da doença, né? Então, são os extremos etários, os idosos e as crianças, e aqueles indivíduos que fazem tratamento de câncer, que são HIV positivos, que têm doenças imunológicas, que usam medicamentos que abaixam a imunidade, né? Como, por exemplo, artrite reumatoide e etc. Já aconteceu outros surtos em outros anos? Como a gente já falou, teve a SARS, né? Teve MERS, são surtos de coronavírus propriamente, mas periodicamente a humanidade é assolada aí por diferentes pestes, né? Diferentes pragas, como teve Zika em 2018, a própria influenza H1N1 em 2009. Então, isso é uma ocorrência que acompanha aí a história da humanidade. Ouvimos a doutora Vanessa Soares de Oliveira Almeida. Reportagem, Toninho Silva. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Falecimentos. Faleceu ontem, aos 93 anos, Ana Maria de Almeida da Rocha, natural de Gozende, Castro Daire, Portugal. Ela residia na rua Rubião Júnior, centro em Bebedouro, viúva de Cândido Fernandes Rocha. 5 filhos: Vanderlei, Maria Madalena, Maria de Fátima, Vanildo e Valdir. O corpo de Ana Maria de Almeida da Rocha encontra-se no velório Arnaldo da Olho, de onde será levado para sepultamento hoje, às 4h30 da tarde, no cemitério São João Batista. Funerária Ressurreição anuncia o falecimento aos 93 anos de Ana Maria de Almeida da Rocha. Ela era mãe do professor Vanildo e da Madalena, funcionária da Credicitrus. Faleceu ontem, aos 77 anos, Rosalina Maranguete, natural de Bebedouro. Residia na rua Carmino Festoso, 242, no Jardim das Laranjeiras, em Bebedouro. Deixa viúvo Antônio Domingos Maranguete, 2 filhos, Márcio José e Antônio Pascoal.
O corpo de Rosalina Maranguete encontra-se no velório Arnaldo da Óleo, de onde será levado para sepultamento hoje às 15h no cemitério São João Batista. Funerária São João anuncia o falecimento aos 77 anos de Rosalina Maranguete. Aqui e ali, radiotv.com. Folia de preços nesta semana na Tutubelo. Na linha moda adulto, até 50% de desconto em biquínis, shorts jeans e roupas de festa para mulheres. Também até 50% de desconto em bermudas, camisetas plus size e camisas de manga longa para homens. A folia de preços na Tutubelo é válida até sábado, dia 15. A loja climatizada conta com amplo estacionamento. Aproveite a folia de preços nesta semana na Tutubelo. A Tutubelo espera por você na Coronel João Manuel 839 Centro. Telefone 3342-7272, Bebedouro. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no editorial de hoje, que este seja o ano do diálogo. Não precisa existir uma grande razão para você ser um doador de sangue. É uma atitude humana que significa ajudar o próximo, praticar o bem e salvar vidas que correm riscos diariamente e realizar um ato de solidariedade. Se você tem entre 16 e 67 anos de idade, pesa mais de 50 quilos e está com a saúde em dia, seja um doador. Faça parte do grupo de pessoas que colaboram para o abastecimento dos hemocentros espalhados pelo Brasil. É rápido, fácil e a sensação de empatia é única. Não importa o tipo de sangue que você tem, mas sim o amor que corre nas suas veias. Doe sangue, salve vidas. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Simbora! Carnaval na sua casa ou espalhado no Brasil. Todo mundo convidado, de roupa fantasiado, festa assim nunca se viu. Vai rolar muita paquera, amor, momento de azaração. Muita calma nessa hora pra farra seguir tranquila e com muita diversão. Mas pra entrar na festa e chegar onde interessa, não pode mais vacilar. Coloque na sua cabeça, não importa o que aconteça, a camisinha tem que usar. Tem que usar. Deixa a camisinha entrar na festa. Deixa a camisinha entrar. Deixa que a vida vale a pena, mas pra festa ficar boa, a camisinha tem que usar. Deixa a camisinha entrar. Cadê a camisinha? Mas pra entrar na festa e chegar onde interessa, não pode mais vacilar. Coloque na sua cabeça, não importa o que aconteça, a camisinha tem que usar. Tem que usar. Deixa a camisinha entrar na festa. Deixa a camisinha entrar. Deixa que a vida vale a pena, mas pra festa ficar boa, a camisinha tem que usar. Deixa a Pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento,
balanceamento, amortecedores e escapamento, Radial Pneus. Raul Furguim 1390. Radial, pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Às 2h30 da tarde de sexta-feira, dia 14 de fevereiro, em sua sede, a Câmara de Bebedouro realizará pregão presencial para locação de uma copiadora multifuncional e de 5 impressoras multifuncionais com fornecimento de peças e insumos originais, menos papel. O edital e os anexos dessa licitação estão à disposição das empresas interessadas na Câmara de Vereadores, a Rua Lucas Evangelista, 652, no centro, em Bebedouro. Higiene. A vereadora Mariângela Mussolini indica ao prefeito Fernando Galvão a colocação de tambores de lixo na Praça Carlos Gomes, em frente ao museu, onde há apenas uma lixeira pequena. Já o vereador Nasser Abdala quer serviços de tapa-buracos e de recapeamento asfáltico na rua Aldo Darbo, entre a Domingos Pitelli e a Ângelo Rebelato, no Jardim Tropical, na Zona Sul. Ele sugere que a América Latina Logística do Brasil, responsável pelo terreno nos fundos da Rua Maria Pinto da Fonseca, no centro da cidade, faça a limpeza do imóvel coberto por mato alto. Ele quer estudos sobre a viabilidade de substituição do calçamento de paralelepípedos das ruas centrais da cidade por pavimentação asfáltica, bem como seu nivelamento, haja vista o crônico afundamento e a consequente formação de crateras, o que causa desconforto e até prejuízos aos motoristas. Aqui e ali notícias, editorial. Que este seja o ano do diálogo. Apesar de toda a tecnologia, o diálogo ainda é dificuldade entre os cidadãos. O simples ato de trocar argumentos em busca de acordos está cada vez mais difícil na sociedade. No ano passado, na Assembleia Legislativa de São Paulo, por diversas vezes, o diálogo foi abandonado para dar espaço a ofensas, violência, extremismos e à defesa cega de ideologias. Episódios, antes bastante raros, acontecem agora com frequência. Os valores morais estão realmente em baixa, o que resulta em número recorde de denúncias ao Conselho de Ética da Assembleia por quebra de decoro. Parlamentares são advertidos e muitos têm a palavra suspensa por uso inapropriado do discurso. Um dos motivos para o acirramento dos ânimos pode ser a inexperiência. Dos 94 deputados eleitos em 2018, mais da metade encara pela primeira vez mandato na casa sem saber exatamente as regras. A política, no sentido de governar, dirigir, administrar, não pode ser feita aos gritos ou medição de forças. Devem ser discutidas as propostas e implementadas melhorias, sempre com vistas aos anseios sociais e à eficiência na aplicação dos recursos públicos. O que se espera em 2020 é que os deputados possam compreender o seu papel e identificar a melhor forma de agir. As sessões legislativas retornam agora em fevereiro. E os projetos estão em pautas para serem discutidos e votados. Neste ano de 2020, os esforços devem ser para que o diálogo seja premissa na Assembleia Legislativa de São Paulo. Afinal, a conversa e o entendimento são condições inerentes aos seres humanos. O verdadeiro diálogo considera o clima de boa vontade e a compreensão recíproca. É isso que a sociedade espera de todos na Assembleia Paulista. Política de alto nível. E antes de qualquer ato é preciso refletir. Como diz Platão, o pensamento é o diálogo da alma consigo mesma. O diálogo é combate real, porém amistoso,
de troca de ideias e informações. Junto ao respeito, pavimenta o acordo, a tolerância, as ideias e a todas as formas de pensamento. Só assim será possível avançar e atender às necessidades e aos pleitos da população para ampliar o bem-estar de todos. É isso. Aqui e ali notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, no bloco de esportes do Aqui e Ali Notícias, os jogos do meio de semana pelos certames das séries A2 e A3. Colombianos e Internacional se classificam à terceira fase da Libertadores. Corinthians versus Guarani do Paraguai, hoje pela terceira fase dessa competição. Goiás se complica, colombianos e uruguaios se dão bem na Sul-Americana. Grandes no Nordeste, 2 de volta à elite, vão estrear na Copa do Brasil. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for da Tudo Belo. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Edição de fevereiro da revista Aqui e Ali, conheça o trabalho da Solfest, empresa que é referência em projetos de energia fotovoltaica e refrigeração. Sob a administração dos sócios Francisco Pessoa, Marlon Fagundes e Rodolfo Marcolino, a Solfest coloca a energia solar ao seu alcance, proporcionando assim uma redução de até 95% no valor da sua conta de energia. A colunista Laís Santin antecipa algumas tendências que prometem bombar assim que as temperaturas diminuírem. As empresárias e amigas Patilê comemoram os 7 anos da boutique Patilê com um checklist impecável e anunciam para abril o lançamento do e-commerce. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Que você seja capaz de promover mudanças. Renove as esperanças e seu estoque de coragem e de fé. Invista no percurso, reinvente-se. Em cada início de jornada, que tal banhar-se de vida para seguir em frente? Faça de 2020 um ano novinho em folha. Aqui e Ali, o fato que é notícia, lazer e entretenimento. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Campeonato Paulista da Série A2, primeira fase, sexta rodada. Hoje, às 3 horas da tarde, tem Juventus da Capital e Audax. Votuporanguense, Atlético Monte Azul. Às 7 da noite, RB Brasil e São Caetano, Sertãozinho e Atibaia. Às 8 horas da noite de hoje, Portuguesa Santista e Penapolense, Taubaté e São Bento de Sorocaba, 15 de Piracicaba e Rio Claro e São Bernardo e Portuguesa de Desportos. Campeonato Paulista da Série A3, primeira fase, quinta rodada. Hoje, às 3 da tarde, Capivariano e Desportivo Brasil. Às 7 da noite, Grêmio Osasco e Primavera de Indaiatuba, Rio Preto e Olímpia. Às 7h30 da noite, Noroeste de Bauru e Batatais. Às 8 da noite de hoje, Velo Clube Rio Clarense, Barretos, Comercial de Ribeirão e Paulista de Jundiaí, Marília e Esporte Clube São Bernardo.
terça-feira, dia 18, às 3 da tarde, jogam Nacional da Capital e Linense. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. O Internacional não foi o único que garantiu vaga na terceira fase da Copa Libertadores na noite desta terça-feira. A dupla colombiana Independiente Medellín e Tolima também passaram. Diante do seu torcedor no estádio Manuel Murilo Toro, o Tolima da Colômbia voltou a ganhar do Macará do Equador por 1-0 e garantiu a classificação. O único gol foi marcado por Campas no fim do primeiro tempo. O Tolima da Colômbia vai ser inclusive o adversário do Internacional na terceira fase. Quem passar desse duelo entra no grupo E, ao lado de América de Cali, da Colômbia, Grêmio e Universidade Católica do Chile. Apesar de ter perdido para o Deportivo Táchira da Venezuela por 2-0 no estádio Pueblo Nuevo, o Independiente Medellín da Colômbia avançou, já que havia vencido na Colômbia por 4-0. O adversário do Independiente Medellín na próxima fase será o The Strongest da Bolívia ou o Atlético Tucumã da Argentina. Na Bolívia, os donos da casa venceram por 2-0. O jogo de volta será nesta quarta-feira na Argentina. 4 jogos movimentaram a rodada de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana na noite de ontem. Deportivo Cali, River Plate do Uruguai e Sol América levaram a melhor, enquanto Goiás, único brasileiro em campo, se complicou. Na única partida com uma equipe brasileira, o Goiás visitou o Sol de América no estádio Luiz Afonso Gianni, em Vila Lisa, no Paraguai, mas voltou para casa com uma derrota por 1-0. Agora, a equipe goiana terá de vencer por 2 gols de diferença na partida de volta para avançar no tempo normal. Se devolver o placar de 1-0, a decisão vai para os pênaltis. Os paraguaios podem até perder por 1 gol de diferença se marcarem ao menos 1 gol. Outro mandante que se deu bem foi o Deportivo Cali da Colômbia, que bateu o River Plate do Paraguai por 2-1. No entanto, o adversário marcou um gol fora de casa e se classifica com vitória por 1-0 na volta. Outro River Plate, o do Uruguai, conquistou o melhor resultado na noite. Bateu o Atlético Grau do Peru por 2-1 fora de casa, abrindo larga vantagem para a segunda partida. Ainda nesta terça-feira, os Argentinos Júniors recebeu o Sport Huancayo do Peru e ficou no empate por 1-1. O resultado é perigoso para os argentinos, que precisam vencer ou empatar, marcando 2 ou mais gols. Desde o alvorecer às 7 da manhã, aqui Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Além de Vasco e Atlético Mineiro, que são atrações no Nordeste, outros 11 jogos vão ser disputados nesta quarta-feira pela primeira fase da Copa do Brasil. Pelo regulamento, o visitante joga pelo empate. Além do Ceará, que se manteve no Brasileirão, 2 clubes que subiram no ano passado para a elite nacional vão estar em campo, o Sport e o Coritiba. Apesar da eliminação precoce da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, o Vasco vem de bons resultados. Venceu o Oriente Petroleiro da Bolívia por 1-0 no jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana e entrou com os titulares no último domingo, vencendo a Portuguesa por 3-2 no estadual. O time denominado Altos está invicto no campeonato piauiense com 3 vitórias e 1 empate.
A partida contra o Vasco será realizada no estádio Albertão, em Teresina, às 9h30 da noite. Quem passar encara o ABC de Natal, que eliminou o Aquidauanense de Mato Grosso do Sul. No mesmo horário, o Atlético Mineiro visita o Campinense no estádio Amigão, em Campina Grande. O time mineiro vem de bons resultados no estadual, liderando com 3 vitórias e 2 empates. Na Sul-Americana, por outro lado, perdeu fora de casa por 3-0 para o União Santa Fé da Argentina. O Campinense de Campina Grande, na Paraíba, perdeu a invencibilidade no campeonato daquele estado ao ser derrotado por 1-0 para o Atlético no último domingo, mas segue líder de seu grupo com 6 pontos. O Ceará vai ser o primeiro a jogar a partir das 3h30 da tarde de hoje, encarando o Bragantino na cidade de Bragança, no Pará, no estádio Diogão. O time cearense viveu o fim de semana tenso com a demissão de Argel Fuchs e a contratação de Henderson Moreira. Às 7h15 da noite, em Santa Catarina, o Sport Recife vai enfrentar o Brusque, campeão do ano passado da Série D do Brasileiro, e que após 5 rodadas divide a liderança do catarinense com Marcílio Dias e Figueirense, todos com 10 pontos. O Coritiba cruzou o país para enfrentar o Manaus na Arena Amazônia a partir das 10h30 da noite. O time manauara garantiu o acesso à Série C do Brasileiro no ano passado, enquanto o time do Paraná é vice-líder no seu estadual, atrás apenas do Cascavel. O único paulista a tentar vaga na segunda fase vai ser o Oeste, da cidade de Barueri, que vai até Moça Bonita, no Rio de Janeiro, para enfrentar o Bangu. Outros 2 paulistas vão jogar na quinta-feira. A Ferroviária de Araraquara em casa contra o Avaí e a Ponte Preta de Campinas fora de casa contra o Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul. Outros 2 jogos serão disputados na quinta-feira, com destaque para o Cruzeiro, que vai até Roraima para enfrentar o São Raimundo. A primeira fase vai ser encerrada com 3 jogos marcados para os dias 19 e 26 de fevereiro. Até agora já se classificaram 19 clubes: o ABC de Natal, América de Minas, América do Rio Grande do Norte, Atlético Goianiense, Bahia de Feira de Santana, Boa Esporte de Minas, Botafogo do Rio, CRB de Alagoas, Figueirense de Santa Catarina, Goiás, Juventude do Rio Grande do Sul, Operário do Paraná, o Paraná Clube, Paysandu do Pará, River do Piauí, Santa Cruz de Pernambuco, Santo André de São Paulo, Vitória do Espírito Santo e 15 de Piracicaba, no interior paulista. Bom, Eduardo, uma coisa é certa, com a Copa do Brasil a gente faz uma viagem cultural aí pelos estados do país e os clubes, cruzam o Brasil de ponta a ponta para jogarem com diversos adversários, muitas vezes desconhecidos do grande público. E por falar nessa Via Láctea aí, Carol, muito bom da Copa do Brasil é o seguinte, justamente isso que você acaba de destacar. Os clubes tradicionais de estados que não participam do brasileiro, da Série A, B, nem a C e às vezes nem a D podem estar na Copa do Brasil. Tem a oportunidade de divulgar o seu histórico, o seu nome, as suas equipes, é um espelho para os próprios elencos. Muitos jogadores que participam da Copa do Brasil, depois pela visibilidade larga, ampla, tem condição de serem contratados ou pelo menos sondados por clubes tradicionais, principalmente do Sudeste e do Sul do país. Então, parabéns aí à CBF pela organização sempre muito bem organizada, elogiável, da Copa do Brasil. Guiani, radiotv.com. Na volta do intervalo, Corinthians versus Guarani do Paraguai, hoje pela 3ª fase da Libertadores. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus.
acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos, Radial Pneu. Raul Furguim 1390. Radial, pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta. Mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. A água é fonte de vida, porque não existe nenhuma célula viva sem água, ou seja, sem água não sobrevivemos. Por isso, é importante a conscientização de consumo e preservação do líquido mais precioso que existe. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. O Corinthians terá uma missão complicada hoje às 9h30 da noite pela segunda fase da Copa Libertadores, depois de perder fora de casa por 1-0 para o Guarani do Paraguai. O Timão precisa sair para o ataque na Arena Itaquera, ao mesmo tempo em que evitar tomar gols. Como gol fora de casa é critério de desempate, caso o Guarani marque um ou mais gols, força o Corinthians a vencer por 2 gols de diferença. Qualquer empate favorece os paraguaios. O único resultado que leva a decisão para os pênaltis é o triunfo brasileiro por 1-0. O técnico Thiago Nunes ainda não confirma a escalação para a partida de volta, mas Lucas Piton deve ficar com a vaga de Sid Clay na lateral esquerda e Pedrinho, que estava na seleção brasileira sub-23, substituirá Everaldo. O Guarani do Paraguai vive ótimo momento. A equipe comandada pelo técnico argentino Gustavo Costas lidera o campeonato nacional com 10 pontos conquistados em 4 jogos. Foram 3 vitórias e 1 empate, com 8 gols marcados e apenas 3 sofridos. Técnico argentino Gustavo Costa não confirma a equipe, mas a ideia é jogar com uma linha defensiva de 5 jogadores, ao menos na parte inicial da partida, para segurar o Corinthians e atacar, sabe por onde? Pelas laterais. Edgar Benítez, que se lesionou no primeiro jogo, foi relacionado, mas não deve iniciar como titular. Maná foi quem o substituiu e pode ser uma opção para este jogo também. Aqui e Ali Notícias Esportes. A equipe do Alvorada sagrou-se campeã do primeiro torneio de verão de futsal categoria masculina ao vencer o Marajá por 5-0 em decisão na quarta-feira passada. Homenagem póstuma a José Antônio Nunes Ferreira, o Ziquita, atleta e amante da modalidade. Presença da viúva Nel e de outros familiares. Promoção da Prefeitura e do Departamento Municipal de Esportes, o DME. Portanto, os parabéns aí para a equipe do Alvorada, que sagrou-se campeã deste primeiro torneio de verão de futsal. E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência, pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Até a próxima. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias.
As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.